É isso aí, né, Peixão? Geralmente, depois de todo jogo do Santos, eu, antes de fazer o vídeo, eu vou lá, assisto a coletiva do Cuca, para depois fazer o vídeo. Ontem eu fiz diferente, acabou o jogo, estava muito injuriado, eu já fui lá, fiz o vídeo, coloquei, e aí hoje, quando eu acordei pela manhã, fui ver a coletiva do Cuca. E ele com aquela cara de cansado e coisa e tal, sem saber o que fazer, tá esperando um milagre da diretoria pagar o transfer ban, né? Para poder contratar novos jogadores, para poder reforçar o elenco, porque segundo ele, o Santos não tem elenco para as 3 competições. Isso não é uma coisa que ele descobriu agora. Quem é torcedor do Santos e acompanha o Santos sabe muito bem que muitos já têm falado sobre isso aqui. Eu mesmo já tinha dito aqui que lá atrás que o Santos deveria priorizar o Campeonato Brasileiro, que essas competições, tudo bem, trazem dinheiro e coisa e tal, mas a gente tem que se preocupar em não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Não tem que se preocupar, a gente tem que se preocupar em não ser rebaixado, porque se a gente for rebaixado para a Série B no Campeonato Brasileiro, a coisa vai ficar muito mais difícil do que já está. E tudo isso não é porque eu sou um cara que eu quero ver o Santos fora das competições, ou porque eu acho que eu não sou torcedor, ou porque eu sou um cara do mal, ou coisa e tal. Não é. É porque eu, apesar de ser torcedor, não ser analista, não ser jornalista, e não ser o cara que quer, como diz o outro, inflar a galera com mentiras, né? Eu vejo a realidade do que é o Santos hoje. O Santos teve um planejamento totalmente equivocado. O Santos poderia ter colocado a molecada da base desde o começo do ano para treinar junto com o time titular, ter confiado nesses garotos, ter colocado eles para jogar, para eles terem, digamos assim, tutano, né? Terem força para ajudar a equipe nesse momento. Porque o Santos é um clube que não tem dinheiro, o Santos é um clube que é mal administrado por Marcelo Teixeira, por Marcelinho, por Alexandre Matos, caras que são alienados. Caras que são alienados, que torraram o que o clube não tinha de dinheiro para contratar Zé Rafael, para contratar Mike, para contratar Tiquinho, para contratar Bilal Brahim, para contratar, sabe, caras que não agregaram com salário de mais de 1 milhão ou perto disso, endividando o clube, e agora nós estamos aí, né, sem ter pessoas no elenco. O Cuca não confia nos garotos da base, ou não quer colocá-los na fogueira, porque neste momento, na cabeça dele, trazer qualquer garoto da base para o time principal seria queimar os garotos, principalmente se ele não rendesse, porque daí a galera, a torcida, né, a imediatista, ia querer que é ruim, é pé de rato e não sei mais o que lá, ia queimar os garotos. E nesse ponto eu até concordo com ele, mas daí precisaria ter resiliência com a meninada, não é? Então ele tá ali perdido, né, pedindo para pagar em transfer ban, para trazer outros 3 caras que vão entrar. Vamos imaginar que o Santos pague o transfer ban. Pague hoje o transfer ban. Aí já tenha na ponta da agulha 3 caras. Meu amigo, até esses caras se enquadrarem com o elenco, se ajustarem com o elenco, vai demorar. Vai demorar. Porque não é assim, o cara não se entrosa do dia para a noite. Ah, mas nós vamos ter mais qualidade. Depende do que o Santos vai trazer. Quem é o jogador de qualidade que vai querer vir para o Santos nesse momento? Veja aí os jogadores que vieram. Tudo cara que estava afastado, encostado nos outros times. É esses caras que vieram para o clube. Então não adianta a gente agora ficar aí olhando e querendo contratação no meio do ano, que eu sou contra. Já falei isso 1 milhão de vezes, eu sou contra essas contratações no meio do ano. Mas deveria ter sido feita a lição de casa lá atrás e não foi. E agora nós estamos aí nessa pindaíba danada, o Cuca sem saber o que fazer, com medo de colocar os moleques porque não quer queimar, e orando, né, pedindo a Deus para que o Santos consiga pagar o transfer ban para trazer pelo menos uns 3 reforços aí para poder complementar o elenco, porque o elenco tá todo
esfacelado, os caras não têm força, não tem equipe para 3 competições. O Cuca disse isso na coletiva dele ontem, se você não assistiu, assista. Coisa que a gente já estava sabendo, que nós já estávamos falando, né? Pelo menos eu, o Delay, entre outros aí, falando. Só a turma do Alice no País das Maravilhas que não. Não, porque o clube tem que... É tal, é porque é mais fácil, porque não sei o quê. Santos precisa recomeçar. Enquanto o Santos não recomeçar como clube, como instituição, nós não vamos ter êxito em nada do que a gente fizer. Enquanto fizer as coisas todas atropeladas da maneira como elas estão sendo feitas, a gente não vai ter êxito em nada. A gente pode ser campeão num ano ou no outro, uma coisa, sabe? Precisa ter uma base. E quando eu digo base, não é base de... Uma base sólida para ter uma continuidade no trabalho, para ter um trabalho sólido que possa, de fato, trazer melhorias para a instituição como um todo. Por enquanto a gente vai ficar do jeito que a gente está aí. Meia boca. Meu nome é Alexandre, eu sou o Velho Santista. Se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, comenta e compartilha. Valeu.